Bem, amigos, estamos de volta e como a gente já havia anunciado, né, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso ilustre convidado Marcos Parisotto para uma entrevista. Ele é assessor da Secretaria de Cultura e abordará o tema sobre o patrimônio histórico, artístico e cultural de Londrina. E vai falar também um pouco sobre os 90 anos de Londrina. Será entrevistado pela jornalista Nara Cordeiro, na qual já desejo aqui um bom dia ao Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia. Bom dia. Opa, tem um vozeirão, hein? Bom dia, Nara. Bom dia, Cláudio Mainer. Bom dia aos ouvintes e bom dia, Marcos. E Helena também, claro. Ok. Seja bem-vindo, tá? Ambos aqui estão conosco e vamos então já dar início aqui à nossa entrevista. Toca a bola aí então para você, Nara, por gentileza. Vamos lá. Nós ainda estamos em ritmo de comemoração dos 90 anos de Londrina, né? Afinal de contas foi agora, né? 3 dias atrás, né? Que Londrina completou 90 anos. E eu prometi para vocês que traria aqui alguém para falar um pouco mais sobre isso. E eu trouxe nada mais, nada menos do que uma pessoa super entendida no assunto, né? A entrevista de hoje é com o assessor da Secretaria de Cultura de Londrina, Marcos Parisotto ou Parisotto? Parisotto. Parisotto. Eu imaginei que é uma coisa de italiano, Isso, né? bene. Malandia, que te fa bene. Sobre o tema Londrina, 90 anos de história, conquistas e futuro. Londrina é uma menina, e na verdade ela não é mais uma menina, uma senhora. Minha filha falou para mim assim, Marcos, mãe, Londrina tá velha, hein? Eu fiquei pensando, poxa vida. Pensando em outras cidades como Curitiba, ela tá nova, né? Muito nova. Curitiba tem 400 e poucos anos, eu acho, né? Isso. E Londrina tá nova ainda. Marcos, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E eu queria falar um pouquinho sobre você, seu histórico, antes da gente começar a entrevista. Marcos Roberto Parisotto, londrinense, ingressou no Serviço Municipal em 5 de dezembro de 1995. Inicialmente trabalhou na Secretaria de Obras, no setor de serviços urbanos e rodoviários, e estando por um período de serviço, no serviço aí de iluminação pública do município. Em 1998 foi cedido para a Secretaria Municipal de Cultura, onde compôs o quadro de servidores da Diretoria de Ação Cultural, até meados de 2000, quando retornou à Secretaria de Obras. Em 2001, retornou para a Secretaria Municipal de Cultura para compor aí o grupo que queria realizar aí o Carnaval de Londrina no período, e as demais programações culturais da cidade. Em março de 2005, assumiu a coordenadoria do Centro Cultural da região Norte. Em 2009, assumiu uma das 3 assessorias da Secretaria de Cultura e se integrou à equipe da Diretoria de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural também, né? Nos anos que se sucederam, vem acompanhando as obras de restauração das edificações municipais, Casa da Criança e Museu de Arte Londrina. É participante do COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Londrina, desde 2019. Londrina, vamos lá, é uma cidade rica em arquitetura, desde as primeiras edificações em madeira, com seus projetos simples, para o uso mais popular, passando pelas alvenarias. Nós estamos falando de uma Londrina aí rica. E que currículo que você apresenta? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse currículo. O que te levou a estar à frente de uma secretaria como a de Cultura? Explica pra gente. Nara, o que eu vou te dizer? Na realidade, eu fui direcionado para a Secretaria de Cultura, né? Uhum. E aí, a hora que eu comecei a trabalhar com cultura, me apaixonei. Que legal. A cultura da cidade de Londrina, ela é muito rica, ela é linda, ela é maravilhosa. Né? Nós temos uma diversificação de cultura muito grande com a própria colonização de Londrina. Trouxe uma bagagem imensa. Nós já tivemos os maiores festivais, tanto de música como de teatro. Hoje eles estão um pouco mais precisando de um fôlego, Sim. né? Precisamos que o poder público aí dê um pouco mais de fôlego para eles, para a gente voltar a ter aquela produção magnífica que a gente tinha. Que já fomos, né? Isso. E como eu já venho de uma área de construção civil, desde a minha adolescência, um dos meus primeiros empregos foi com base em construção civil, trabalhei em algumas construtoras. Quando eu fui integrar a cultura, e aí tinha a área de patrimônio histórico, e aí você está ali do lado, sempre trocando ideia com a Wanda de Moraes, que era diretora de patrimônio histórico, e na sequência a Solange, você vê que você pode doar parte do teu conhecimento
para outros, né? Que legal. Porque assim, o pessoal vem, faz faculdade em Londrina, fica por Londrina, se forma em Londrina, assume cargos em Londrina, mas não vivenciou Londrina. Eu vivencio Londrina desde 1970. Eu corria pelo calçadão de Londrina, né? Antes dele ser calçadão, quando era Avenida Paraná, rodoviária, concha acústica, bosque, quando tinha macaco, pomba, depois virou terminal urbano. Isso está no meu sangue, está na minha vivência. Então, eu consigo passar para as pessoas o que eu vivi nesses períodos e o conhecimento que eu ganhei das pessoas mais antigas com quem eu convivi por muitos anos. Que legal. Então você é do chão da cidade. Você conhece Londrina na sua origem, né? No seu gênesis, né? Quando começou Londrina. Isso é bacana. Então a gente vai falar um pouquinho de história para vocês. Fiquem ligadinhos aí que vocês vão gostar. O Marcos é cultura pura, né, Marcos? A história arquitetônica de Londrina começou com a sua fundação em 1930, não é isso? Inicialmente como parte do ciclo do café no norte do Paraná. A cidade atraiu um grande número de imigrantes, especialmente japoneses e europeus, que trouxeram consigo suas tradições construtivas e estilísticas. Os primeiros edifícios eram predominantemente de madeira, simples e funcionais, projetados para atender às necessidades imediatas de moradia e comércio da crescente população. Londrina é uma cidade rica aqui, né? Vamos voltar a falar sobre isso, em arquitetura, desde as suas primeiras edificações em madeira, com seus projetos simples, para o uso mais popular, passando pelas alvenarias, indo em direção ao modernismo e se fortalecendo na verticalização da cidade. Essas são palavras do Marcos, tá? Essas últimas que eu falei. Com suas palavras, isso é um resumo simplista, vamos colocar assim, para os nossos ouvintes, mas bem a cara de Londrina mesmo? Com toda certeza. Eu costumo falar com os alunos que visitam a Secretaria de Cultura, como você disse, essas palavras aí são minhas, e eu levo eles a visitar o fantástico mundo de Bob. Né? Eu paro ali na frente da catedral, peço que todos olhem para Rua Santa Catarina ali na sequência. Bem no centro. Bem no centro. Aí eu falo, atrás de mim tem a Catedral de Madeira. Então imagina a Catedral de Madeira sem as torres laterais, porque elas só vieram depois. Nós estamos em 1930, 34. Vamos olhar para frente. A primeira casa está mais abaixo ali, no começo da Souza Naves, onde hoje é o Júlio Fugante. Então você tinha ali uma construção, as construções do lado, o Paço Municipal, né? Se você olha à sua direita, você tem o início do bosque, que é uma parte da mata que não foi desmatada. Você olha um pouco mais ao fundo da Santa Catarina, você vê um monte de árvore derrubada, madeireira, fumaça. Isso era Londrina de 1930, 34, ela iniciando, onde o cara chegava aqui com uma malinha na mão de roupa e a outra de ferramenta para trabalhar, para ser grande, para crescer. Para crescer. Outros já chegavam com seu pedacinho de chão, mas precisavam do carpinteiro que estava chegando para ajudar ele a construir a casa, construir seu comércio, e morava no seu comércio, porque precisava construir a fonte de renda para depois construir o seu lazer, sua casa, o seu abrigo. E hoje Londrina, você dá uma volta por ela, você passa pela Vila Nova, casas de madeira, dos primórdios, você passa pelo centro, não temos mais casa de madeira, nós só temos a segunda fase, terceira fase da construção prédios, civil, né? Júlio Fugante, 1954, o centro comercial, um dos nossos primeiros shopping center, vamos assim dizer. Sim, ele é de 53, a Casa da Criança, uma policultura, né? Era uma creche com atendimento médico, fornecimento de cesta básica. Uma viagem histórica. Uma viagem histórica. E aí você hoje chega lá na Palhano. Palhano, você lembra Balneário Camboriú. Só tem prédio. É uma cidade vertical. Verdade. Você só sabe que você está na cidade porque tem um lago enorme na frente. Porque se você olhasse, você achava que você estava só prédios, né? Sem contar a Maria Fumaça, né? Que passava no centro da cidade. Sem contar toda a linha férrea ali que estava ali, né? Exato. O tijolo de 1900. Eu sou desse tempo, viu? Da Maria Fumaça, passando ali no centro de Londrina, ali tinha os hotéis ali dos viajantes, né? Sim. Bem olha a em frente história, onde que é o lindo. terminal hoje. Né? Então é história mesmo, né? E Londrina, ela é bem assim, como se diz, versátil, né?
nessa evolução, podemos dizer assim, em relação ao antes e o depois. E que evolução, né? Vamos falar a verdade. Sabe que eu lembro, Cláudio, quando eu chegava, eu era do Mato Grosso do Sul, meu pai, a gente morava no Mato Grosso do Sul. Meu pai vinha para cá viajar, porque minha avó morava bem aqui em Londrina, meus avós. E eu lembro que a gente ia no Contour. A gente achava o máximo com o Shopping com tour. Era o shopping com tour. E hoje a gente tem tanto shopping. Eu lembro que eu brincava no parquinho do shopping. Minha mãe fazia compra nas lojas. E meu pai deixava a gente ali para resolver as coisas. Depois ele voltava a buscar a gente estava no shopping. E a gente, bem pequenininha, década de 80, eu lembro isso. E legal. O mercado era o Jumbo Eletro. Jumbo, isso mesmo. Isso, que veio, que era um braço do Rio de Janeiro. E meu pai tinha uma caminhonete, porque ele morava no Mato Grosso, gosta muito de caminhonete, né? E ele vinha de caminhonete para cá e a gente ia lavar a caminhonete ali no aterro do lago. E aí, porque a gente podia lavar carro ali. Sim. E a gente ficava ali, a família toda ali dentro da caminhonete, lavando e brincando e curtindo dentro da caminhonete. São lembranças incríveis que eu tenho da minha infância de Londrina. Meu pai ainda vivo, ainda é muito legal. É isso daí. Após a Segunda Guerra Mundial, vamos viajar um pouco mais no tempo. A arquitetura de Londrina começou a sofrer uma transformação significativa com a introdução do modernismo. Arquitetos e urbanistas foram inspirados por tendências internacionais, especialmente aquelas popularizadas por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O modernismo em Londrina caracterizou-se pelo uso do concreto, formas geométricas simples e uma forte ênfase na funcionalidade. Um dos marcos dessa era é o Museu de Arte de Londrina, lindíssimo, né? Originalmente uma estação rodoviária, né, exemplificando o estilo Art Deco, que posteriormente evoluiu para as linhas mais modernistas. Londrina sempre foi uma cidade pujante, onde em 1950 onde você tinha uma casa, em poucos meses ali a casa era comprada, demolida, essas são palavras dele aqui do Marcos, virando um comércio e logo mais à frente já virava um edifício comercial. Então, me explica isso que você colocou aqui para a gente. É possível encontrar ainda exemplos dessa antiga arquitetura de Londrina? Onde podemos encontrá-las hoje na cidade? Tá. Vamos voltar aí no período de 50. Então, nós temos lá a Casa da Criança, o Ouro Verde, edifício Autolon, o Júlio Fugante, Centro Comercial, o edifício ao lado da Folha. São tudo dessa década, desse período. Antiguinhos, né? Bem antiguinhos. Sim, e vamos lá. Com base no projeto do Artigas, que é a Casa da Criança, que já usava pastilha rodoviária, usava pastilha para evitar repintura, para usar como impermeabilização, né? A pastilha faz isso. Aí você olha para o Júlio Fugante, ele é pastilhado. Coisa linda, né? Ele é um prédio que sofreu influência do projeto do Artigas. Vila Nova Artigas, que fantástico. Eu lembro que eu fui numa exposição dele no Museu de Artes. Como era um grande arquiteto e ele construiu muito de Londrina, né? Sim, são 5 edificações em Londrina, com a assinatura dele. Quais são? É o Museu de Artes? Museu de Arte, a Casa do Prefeito Milton Menezes, o Antiga Casa de Ouro Cultura, Verde. Antiga Casa de Cultura, que fica ali em frente perto da Folha de Londrina, ali em frente da Folha? Não. Que era a antiga secretaria, não, né? Não, a Secretaria de Cultura que foi absorveu por um período a Casa de Cultura, sim, né? Que é a Secretaria de Cultura, que é a Casa da Criança, e o Autolon. Nossa, quanta coisa, né? Hoje, que menos tem traços do Artigas é a casa do prefeito Milton Menezes, que já sofreu muitas intervenções. Mas, graças a Deus, ultimamente ela é ocupada por um pessoal que cuida muito bem dela, né? Não vamos fazer merchandising aqui, mas eles estão, de tempo em tempo, mantendo e até trazendo suas características do original. Que legal. Então, vai se evoluindo de novo. Londrina também tem influência do Oscar Niemeyer, né? Nossa rodoviária. Sim, nossa rodoviária. Quem foi Oscar Niemeyer, meu Deus Não, do imagina, céu. né? Não foi ninguém. O homem só construiu Brasília. Só construiu Brasília, né, gente? Então, assim, Londrina tem influência de grandes arquitetos, né? Tem. E tem outros arquitetos que passaram por Londrina, que têm seus projetos assinados aqui, que a gente ainda está descobrindo. Vamos lembrar que Londrina tem 90 anos, é uma cidade muito nova e que ela precisa preservar o seu passado para ter futuro. E aonde, então você falou desses exemplos aí, mas assim, tirando esses prédios que a gente pode dizer assim, que são prédios históricos, vamos colocar assim, existem outros assim que a gente nem conhece, mas que tem influência dessa época, assim, que você pode falar assim, não, tem essa influência dessa Londrina, que você fala aí da Art Deco e tudo mais,
Você que passeia muito. Na UEL, por exemplo, tem essa influência? Acho que tem um pouco também, né? Tem sim. O UEL tem, o aeroporto tem, né? As casas de frente com o aeroporto também tem, que era dos funcionários que trabalhavam no aeroporto. Tudo isso demarca Essa Londrina, né? esse período de Londrina, né? Agora eu vou te dar o exemplo, né, do que construir. Hoje era uma coisa, amanhã virou outra. Júlio Fugante. O Júlio Fugante era uma casa de madeira, virou um posto de gasolina. Em pouco tempo, demoliu e saiu o Júlio Fugante para atender o povo, os comerciantes do café, o comércio de Londrina, advogados, venda de café. Olha o tamanho do edifício. É enorme. Vamos pegar ali o centro comercial, 18 andares de apartamento, mais um andar de recepção embaixo e 2 andares de comércio. Para 1953, 54, gente. Isso é magnífico. É magnífico. Eu tenho uma amiga minha que ela mora num prédio ali na Avenida Paraná. Sabe aqueles prédios que tem ali na Avenida Paraná? Sim. Em cima ela mora em cima da Pernambucanas, eu acho. E um dia ela me convidou, eu nunca tinha ido na casa dela, eu subi lá no prédio dela. Gente, você vê Londrina lá de cima, você vê o quanto realmente é isso que você está falando. Quanto ela mudou, quanto é diferente das primeiras fotos que você vê daquela Londrina. Mas assim, o desenho é o mesmo das ruas e tudo, que ela foi bem desenhadinha, né? Imitando a bandeira inglesa, eu acho que foi, né? Com os traços ingleses, não foi? O desenho da... Ela tem esse desenho da bandeira inglesa, né? Que começa ali pela catedral e se estende até lá o cemitério São Pedro. Então esse traçado, ela manteve. Né? A evolução, ela chegou, ela fez, mas ela não perdeu sua característica da originalidade. Isso é interessante para Londrina, ela é muito marcante. Nós somos muito bairristas, a gente gosta muito disso. A gente só precisa evoluir um pouquinho mais no aqui apreço, dentro, na mente, né? no nosso apreço pela cidade, né? Carinho, né? Verdade. Durante os anos 70 e 80, vamos viajar mais um pouquinho. Ligamos a máquina do tempo, fomos para 70, 80. Eu nasci em 80, viu? Tô velhinha já. Londrina experimentou um boom econômico que levou aí um rápido crescimento urbano. Este período viu uma diversificação nos estilos arquitetônicos, com a construção de edifícios comerciais altos, centros de shoppings e residências luxuosas nessa época, né? A arquitetura brutalista também encontrou espaço na cidade, com estruturas maciças que destacavam a expressividade do concreto aparente. Londrina fez 90 anos com 550 mil habitantes. Uberlândia tem 136 anos e mais de 710 mil habitantes. Aí a gente consegue ver aqui nessas palavras a velocidade como Londrina foi crescendo em poucos anos. Em 20 anos, com certeza, se continuar assim, vai passar a Uberlândia, né? O que falta para Londrina crescer de maneira sólida e segura? Porque Londrina cresce, mas por que ela não cresce, como você falou, de maneira sólida, segura, com indústria, junto com o comércio? A gente sabe que tem a ver com política, economia, mas eu queria que você falasse assim, a sua visão também histórica, mas também voltada para essa coisa social, política, econômica, na sua opinião. É que assim, Londrina historicamente ela é agricultura. A sua base é a agricultura. Ela necessita da indústria, mas ela trouxe sempre a indústria de fora. Os primeiros tijolos que chegaram vieram de fora. Né? Até a gente ter a primeira olaria, lá em 1932, eles vinham de trem. Vinha de carroça, no carro de boi. Quando a gente começou a produzir aqui, parou de se importar. Mas isso gera um custo, produção. Você tem que ter a matéria-prima, trazer matéria-prima custa caro para você produzir aqui, então é melhor você já trazer pronto. Né? Então eu acredito que Londrina não olhe muito para a indústria, sendo que ela tem indústria ao redor. Estamos aqui Cambé, Ibiporã, que não tem precisa, indústria. né? Está do lado. Está do lado, né? É só olhar hoje em dia, o pessoal compra da China, do outro lado do mundo. Não estão nem produzindo mais aqui, é melhor comprar de lá e trazer para cá. Está chegando aqui mais barato do que produzindo. Então eu acho que isso tem muito a ver com lá atrás. Londrina se adaptou, vamos colocar. Isso. Né? Ela se adaptou a essa realidade. Ela consegue viver. A indústria está ali em Cambé, está ali em Arapongas, está ali, enfim, lá para lá de Ibiporã. Enfim, eu posso sobreviver, talvez sem essa... Mas assim, eu passo todos os dias ali em frente do novo... como que eu posso dizer lá? Onde vai ter o parque industrial, o novo parque industrial em Londrina.
E tá lá, tá começando, já tá crescendo lá, entendeu? Então, assim, existe essa vontade também do londrinense, né? De crescer também em outras áreas, né? Sim, Londrina sempre teve essa vontade, né? Faltava um pouco mais de incentivo. Agora o município está focado nisso, Sim. em dar incentivo, em dar terreno para que a indústria venha para Londrina. Porque durante a pandemia a gente percebeu a falta de produto no mercado. Né? A gente passou uns perrengues. Eu digo que a pandemia veio para ensinar nós a olharmos melhor para o nosso mundo. Porque chegamos ao ponto de trazer tudo de fora. E aí o de fora não tinha para fornecer. Então a gente tem que produzir pelo menos do consumo. Verdade. A gente tem que ter. Tem que ter pelo menos uma produção básica, né? Aqui, né? Explica, por favor, fala. Vou voltar lá no passado. Volta quando você quiser. Você tinha sua terrinha, no fundo do quintal você tinha lá um porquinho, uma galinha, uma hortinha, né? E aí o vizinho tinha lá mais um cabritinho, uma vaquinha para tirar o leitinho. E aí o que eles faziam? Eles trocavam. Né? Porque nem tudo você conseguia comprar, o dinheiro era escasso, você tinha que vender a sua... Quem era da construção tinha dinheiro picado. Quem às vezes recebia só na lavoura também, né? Verdade. Porque... E tinha gente que recebia uma vez por ano. Isso, mas é isso mesmo. Você vendia a lavoura, você recebia e você saía pagando a venda, o pedreiro, a pernambucana, tudo mais. E ela comprava aquele corte de tecido, tudo de chita, ele comprava né? como é que chamava antigamente? Era... Um fardo. Um fardo. É um fardo. Um fardo. Isso. Fardo de arroz, fardo de feijão, um corte de tecido para fazer roupa tudo igual para os filhos, né? Então, voltando nesse ponto, você vê, cada um produzia o mínimo necessário para sobreviver. Então, Londrina, para ela ser forte, estável, ela tem que ter o mínimo necessário para ela se manter. Se você tiver isso, e você vir uma guerra, uma pandemia, qualquer outra coisa, Sim. ela passa forte, estável, né? Nós precisamos de estabilidade, precisamos de chão firme. Isso. É o que eu acho que falta para Londrina. Talvez essa firmeza. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. E agora nós vamos para o intervalo. É 10 horas e 25 minutos. Eu pedi para o Cláudio Jair para a gente voltar com as duas últimas questões. E a gente vai falar sobre isso. O que falta para Londrina para que a gente possa valorizar mesmo a história da nossa cidade. Nós somos uma cidade linda, uma cidade de braços abertos, né? Que recebe imigrantes. Gente, é tanta imigração que veio para Londrina. É alemão, ali na Bratislava, ali, né? Que é os alemães. Sim, alemão. Ali no Reino e tal. São os japoneses, né? Que a gente tem um monte aqui também. Então, são tantas culturas que nós temos aqui. Até árabes, eu não sabia, mas tem aqui os libaneses aqui pro lado. Né? Então, Libaneses, árabes, haitianos agora, né? Venezuelanos, meu Venezuelanos. Deus. Não é? É muita gente. Então, a gente vai falar sobre Bem, pessoal, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado que está dando uma aula, né? Sobre Londrina e também o antes e o depois. Londrina com 90 anos. E nós percebemos aqui que o Marcos ele tem um amor muito grande, né, pela nossa cidade. Apesar de eu ser aqui um forasteiro, né? Mas faz 40 anos que eu estou aqui, ou mais de 40 anos. Então eu sinto-me um pé vermelho. Inclusive fui condecorado. Condecorado que fala? Sim. Já é pé vermelho. Foi vermelho, exatamente. Mas eu gostaria de dar continuidade então aqui à entrevista. Vamos lá então, Nata? Vamos lá. Ele é modesto, viu, Marcos? Ele ganhou o título de cidadão honorário. Ele estava lá no dia, na Câmara Municipal, foi muito lindo. E ele recebeu um título muito merecido por tudo que ele já fez pela comunicação, né, enfim, de Londrina, né, que já são 20 anos só de rádio de vento. Tá escondendo Então, o aí, meu filho, aí tem história, viu? um homem ilustre na cidade. Ele é ilustre. Quem não conhece, só quem conhece sabe, né? Quem não conhece, tem que conhecer o seu Cláudio Miner. É só vir aqui na Rádio de Vento. Você vai conhecer essa figuraça e sua esposa linda, a Helena também Miner, que está aqui conosco. Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre esse tema tão maravilhoso que é os 90 anos da nossa linda Londrina, né, que está só crescendo ainda, graças a Deus, ela não para de crescer, né? Mas vamos lá, entrando no século XXI, já estamos agora aí nos nossos anos atuais, né? Londrina começou a focar em revitalização urbana e sustentabilidade. O interesse renovado pelo centro histórico levou à restauração de edifícios antigos e à promoção de um ambiente urbano mais integrado e acessível.
Paralelamente, nossos projetos começaram a incorporar tecnologias verdes, refletindo uma consciência global crescente sobre a importância da sustentabilidade. Tá? E se fala muito, né, em ambiente sustentável, em renovação de vida, enfim. Edifícios com sistemas de captação de água da chuva, painéis solares e áreas verdes integradas tornaram-se mais comuns. Hoje, continuamos nesse ritmo, mesmo que um pouco menos acelerado do que em 1950, que naquela época tudo estava crescendo muito rápido, né? E só andarmos pela cidade, né, que a gente vê aquela visão ali, como você bem colocou para nós, da Palhano, né? Que nos anos 90 ainda era um monte de chácaras, né, Cláudio? O Cláudio mora ali para aquela área. Sim. E hoje é uma cidade de prédios residenciais e comerciais enorme. Vamos falar aí, Marcos, Londrina cresceu em todas as regiões, né? Nós sabemos disso. Região sul, região leste, região oeste, norte. Eu moro na região norte, ela cresce o tempo todo. O comércio quebra, região norte não quebra. E por que o centro nosso está tão abandonado? Essa é uma perguntinha complicada para a gente resolver, né? Porque acontece o seguinte, gente, O nosso centro de Londrina, né? o nosso centro... Meu Deus, o que está acontecendo? Tecnicamente, o centro no futuro vai ser patrimônio histórico. Vamos lembrar que a história de toda a cidade começa ali pelo seu miolo, né? Então, ele vai ser... O nosso centro tende a ter a tendência de ter uma aparência mais antiga. Olha que legal essa visão. Né? Porque eu vou, de certa forma, futuramente, a gente vai ter que abrir a cidade, salvar o centro, porque é onde nasceu Londrina. E se a gente não salvar hoje a edificação de 1934, de 53, o que eu vou ter? Só um monte de arranha-céu, um monte de caixa quadrada, um monte de coisa moderna? Não vou ter história. Eu vou para João Pessoa para ver prédio de 300 anos e eu quebro o meu aqui? Verdade. Interessante que Londrina ela foi projetada para cidade muito pequena, né? Porque quando eu estive em Londres, eu falei, mas essa rua aqui está igual de Londrina? Que isso? Mas é porque foi planejado pelos ingleses, né? Foi planejado pelos ingleses. Eles trouxeram o DNA deles para cá. Fizeram o desenho da cidade. As características são as mesmas. São as mesmas. São as mesmas. Digo, que existe Londres antigo e Londres atual, né? Isso. Então, onde que está o Londres atual seria hoje aqui dentro de Londrina a Gleba Palhano. Isso. Né? E nós estamos aqui no antigo Londres, então seria o centro, podemos dizer assim? É isso aí, bem isso aí. E vamos lá, você vai para Curitiba, você vai para Belo Horizonte, né? O centro histórico é sempre o centro da cidade, onde tudo começou. Então, assim, tecnicamente, Londrina vai ter um centro velho e o centro novo. Palhano, Zona Norte, o que está sendo de edificação eu moro lá. De prédios novos, né? Nós temos a Vila Nova. Vila Nova também a gente tem que conservar, porque daqui a pouco me acaba as casas de madeira. Tem que manter. E é parte da minha história. Então, assim, nós vamos ter, fora o centro histórico, vamos ter pequenos centros esparramados que serão outras épocas com outras visões que a gente vai ter que preservar. 2, 3 casinhas aqui, 2, 3 casinhas lá na Zona Norte, né? Porque não pode demolir todas as casas populares. Não pode. Tem uma história muito bonita com o nascimento do Cinco Conjunto, que foi para atender uma população carente, era longe, tinha que amassar muito barro para chegar até o local, o ônibus chegava até no Gavete, não chegava no João Paz, e o cara ia a pé. E fora a marmita que tinha que levar, né? Isso, e fora a marmita. Tão longe que era. Isso é a história de Londrina, isso é a história do pé vermelho, isso é a história do londrinense raiz. Isso. E ela tem que ser preservada. Me preocupa muito hoje com a molecada muito focada no celular, que pega e anda o calçadão inteiro só olhando para o celular. E não olha a arquitetura. Ele não olha a arquitetura. Então, assim, nós vamos preservar, mas para quem? Para quem? Né? Se essa geração que está vindo não se importa com nada, exatamente. Então, a gente vai ter que começar agora a trabalhar de uma forma pós-pandemia, que na consciência das crianças e adolescentes. Isso. Né? Vamos preservar Londrina? Vamos preservar, o porquê que nós temos que preservar, o porquê que eu tenho que ter esse prédio antigo. Dá para modernizar prédio antigo? Dá. Não é coisa velha, é história. História. Patrimônio histórico é diferente de coisa velha. Tem gente que fala essa coisa velha. Coisa velha é o seu pensamento atrasado. Porque, na verdade, isso é um patrimônio. É uma coisa que não tem tempo. A gente vai lá para a Europa, a gente vê
milenares, né? Arquiteturas milenares. No Japão, arquiteturas milenares. A gente fala de pessoas que valorizam, né? Por que no Brasil a gente não pode valorizar o que é nosso? Tem que valorizar sim. Você não me citou agora o Contour? Década de 80, tua lembrança da sua infância Sim. É o Contour, certo? A minha é a rodoviária, a Concha Acústica, o Bosque, o próprio cemitério São Pedro, onde eu morei ao lado dele e vivia lá dentro, correndo, brincando de esconde-esconde, né? Sim. Faz parte da minha história, faz parte, né? O traçado de Londrina faz parte de mim. Então, eu tenho esse amor pela cidade, eu tenho... E aí eu deixo o quê pro futuro? Se a molecada anda pela calçada hoje, não olha nada. Ou melhor, eles nem andam, né? Eles andam de Uber. E dentro do Uber, não olham para as ruas. Não olham as fachadas, não olham as pessoas, não as cumprimentam. Eu digo mais, um povo que não tem história, não tem raiz, né? Isso. Onde que você está firmado? Aonde que está, né? Então, acho que o grande trabalho agora é a gente saber para onde levar esse conhecimento e fazer com que a pessoa volte a olhar para a cidade. Olhar Londrina e ver como ela é linda, né? Ô Cláudio, temos perguntas de ouvinte? Já estamos encerrando o programa. Tem um ouvinte aqui que ele ligou, mas ele falou assim que ele nem vai perguntar nada porque vocês estão respondendo tudo antes dele falar as coisas aqui. Entendeu? Ele está gostando muito da entrevista. É o Lucas Nilo. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas. É isso aí, vamos continuar. Vamos então à última pergunta aqui. Só queria falar uma coisa. Na minha família tem uma casa, a casa do meu avô, no centro de Londrina, ali na Vila Nova, Vila Recreio. Vila Recreio. E a minha família fica pensando, uma casa de madeira, que é dos meus avós. Fico pensando, daqui uns anos aquilo ali vai valer muito, historicamente, né? Sim. Porque a madeira é original da época de Londrina, de Peroba. Eu não sei, eu vou negociar com a minha família ali pra gente tentar transformar aquilo talvez num espaço de histórico, né? Por que não? Veja bem, a própria família pode chegar à Secretaria de Cultura e eu pedir o tombamento desse imóvel, né? Como faz isso? Só vai na secretaria? Vai na secretaria ou Olha, eu resolvendo assuntos particulares, depois a gente fala sobre ou isso. encaminha Não, mas vamos deixar claro para a população. Porque nós perdemos agora, né? Um edifício bonito que deixaram chegar ao ponto de desabar e da Defesa Civil pedir para demolir. Nossa. Né? Por causa de briga de família. Que absurdo, né? E tem muito isso em Londrina, né? Tem muito, muita gente deixando coisas ficarem apodrecidas para ser demolida porque ela tá... Puro capricho. Puro capricho e por medo do patrimônio, né? Mas, gente, o patrimônio faz parte da cidade, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser valorizado. Você pode fazer o caso aí, se a família concordar, você pode pedir o tombamento da tua casa. Nós vamos fazer um levantamento, ver se ela realmente tem um valor histórico, né? Ela tendo valor histórico para a cidade, ela fica tombada. E aí você tem o benefício, né, de tudo que você gastar na manutenção dela, você desconta do teu IPTU. Olha que demais. Esse é um benefício que você tem. Mas toda a família tem que entrar nesse acordo, né? Tem que ser em conjunto, né? Isso. Porque eu sou só uma da família, tenho uma família muito grande. Mas precisa ter um dono, né? Nesse caso, a casa tem que ter um dono e esse dono pode solicitar. Vou fazer um lembrete ali, família Garcia, Palacete dos Garcias, eles pediram o tombamento. Foi a família que pediu. Palacete Garcia é um bem tombado. Foi o primeiro bem tombado pela família. Se você quiser, você pode um dia lá passear. Fica na rua Pirapó 536. Se você chegar lá, você vai chorar de ver as madeiras antigas. Ela é toda de madeira, a casa do meu avô. Era uma chácara no centro de Londrina. Tá vendo? E ficou hoje só uma casa. É isso mesmo. Vamos então à última pergunta de hoje, né, pra gente encerrar o programa. Mas os ouvintes podem continuar mandando perguntas, porque ainda temos tempo ainda para responder, tá? Podem mandar aí. O que você quer falar de Londrina? Mas antes de... Não, vamos para a pergunta, depois eu falo sobre isso? Não, eu falo sobre isso. Ali na leste-oeste tem aqueles um monte de ferros lá, perto da... eu não sei se você sabe do que eu estou falando. Eu sei, o esqueleto. Que A é pessoa chama de aquilo? esqueleto. Ali era para sair Lembra quando o carro era sonho de consumo e você ganhava dinheiro com o carro? Sim. Década de 80? Diga, meu amigo, que... Não, você falou do carro, eu lembrei da charrete. Então... Lembra que o povo ganhava dinheiro com o carro? Então, De Jeep, né? Jeep. Londrina tinha muito isso na década de 80, né? E faz parte do brasileiro. Carro, eu vou comprar um Fusca. Na hora de vender o Fusca tinha... Eu vou comprar tinha ágil para poder chegar mais rápido. Aquela história toda. E aí... E foi na época do Collor que isso aí começou, isso, né? deu um boom. Collor veio e trouxe para nós aí, abriu o livre comércio, trazendo carros de outras marcas, encheu o país de carros novos, né? E ele, por causa de uma Elba, perdeu seu cargo político. Por aí.
Mas voltando aqui a Londrina, a ideia ali era sair um shopping do automóvel. Uma edificação daquele tamanho só para atender os garagistas da E cidade. por que não deu certo? Tem tudo a ver com Londrina. Londrina se ama carro. Então, Tem chegou. mais carro do que gente nessa cidade, você Aí viu? nós entramos na crise, né? Entrou numa crise da construção civil no período de 90, onde a gente chegou a quebrar Encol, né? Quebrou Encol aqui em Londrina, teve os prédios ali perto do Napalhano, uns dos primeiros ali. Madre Leone. Isso, que depois tiveram que demolir com um trabalho fenomenal ali de reto escavadeira, demolindo de cima para baixo. Para quem passou por ali achava interessante, ou loucura, né? E era para ser um shopping, que não foi. E agora tá lá, a gente tem o quê? Um esqueleto a céu E aberto. por que não tira aquilo dali? Foi a leilão esses dias atrás e não apareceu interessados para comprar. Eu não acredito. No Isso. centro de Londrina, Avenida Leste-Oeste. Então, ainda não apareceu ainda alguém que olhe para aquele espaço e fala assim, eu quero. Caramba, se eu tivesse um mercado, eu colocava um super hipermercado ali, tipo, Isso. né? É só fechar, né? Não é? Praticamente ali é só revisar a estrutura Meu metálica, Deus. trocar o que não lhe serve, porque é tudo metálico, então você substitui as peças Sim. que estão danificadas e dá para fazer Já alguma tem coisa. estrutura. Precisa de alguém com visão também. Meu Isso. Deus, que falta de visão. E a gente pensa nisso também, né? Quando a gente fala da modernidade, né, Cláudio? E também da história, as pessoas, infelizmente, tem pessoas que não têm visão, né? Nem para preservar, nem para evoluir, né? Não tem cabeça para poder pensar. nas Mas coisas, vamos né? ver lá, o Shopping Norte, né? Meu Deus. O Shopping Norte, o Shopping Planet Nossa, Norte. está demolido. Isso. Está sendo demolido, lá da minha casa. Foi o primeiro shopping da Zona Norte? Não, primeiro, e eles estão demolindo o primeiro shopping da Zona Norte. Está sendo demolido Demolido, é. para ser uma loja da Van. Pai do céu. Mas Mas ali, por tirando exemplo, a o primeiro propaganda shopping do deles, o merchan do rapaz aí, mas você vê a visão, né? não É um tem- shopping, eu vou comprar um shopping e vou fazer minha loja. destruiu Pelo tanto. menos vai ter emprego, pelo menos. Né? Não, mas pelo Não, menos. gera emprego na construção civil, vai gerar emprego de funcionários, né? O morador, você da Zona Norte, Só já não da vai Zona- atravessar a cidade para comprar. Londrina vai ter lojas. 3 lojas dessa empresa. Nossa, eu vou ficar muito feliz, porque eu amava. Olha, fazendo propaganda, meu Deus. Mas, enfim. Não, mas eu acho que é uma evolução, né? Porque Evolução. se estava lá um shopping obsoleto, eu estive lá, Sim. tinha 2 lojas, velho. Tinha, Sim, era um sim, absurdo, sim. um absurdo. Quer dizer, tava um Não espaço, tinha, já não tinha mais movimento nada. nenhum. Não tinha mais. E ele vai estar do lado do quê? De 2 grandes empreendimentos de supermercado atacadista. Sim. E se eu te contar a história daquele shopping, eu não vou contar aqui, mas foi à custa de muito sofrimento de comerciantes da região norte, e que o futuro dele estava mesmo meio incerto, porque eles criaram aquilo em cima do sonho destruído de muitos comerciantes aqui da região norte. Sim. Então, olha o que aconteceu. De certa forma, vamos falar a verdade, é o resultado de um trabalho que não foi feito lá na raiz também, né, de estrutura. É isso né? aí. Vamos à última questão de hoje, então. Bom, deixa aqui. O Carlos Vamos lá, Eduardo, vamos lá. ele está perguntando o seguinte, sobre lá a leste-oeste, que é aquele elefante branco lá que está parado já há muitos e muitos anos, se tem algum projeto em relação a isso aí, se a parte da arquitetura aqui de Londrina. É esse que nós falamos aí. Então, arquitetonicamente, ele não é uma referência para a história de Londrina, né? Certo. Ele é muito moderno, Certo. não foi concluído, não tem sua construção demarcada, né? Se ele tivesse pronto e já agindo há muitos anos, já caído no gosto e no apego do londrinense, ele poderia ser uma marca para a cidade. Sim. Mas um esqueleto a céu aberto não serve nem para uma escultura. Ali, eu já pensei ali, por verdade, exemplo, de é verdade. fazer um desfile, um evento de um show ali dentro, talvez um evento de modas. Eu já achei que, quando eu passo ali, eu vejo que tem aquela estrutura meio, né, assim, rústica, mas hoje ele está danificado demais, hoje está destruído. não, tá tá bem destruído. danificado. Mas na época, quando construiu, era bem forte mesmo. Marcos, a Casa da Criança, sede da Secretaria da Cultura, Museu de Arte Antiga. Nossa, como eu amava visitar o museu. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu frequentava muito as exposições do Museu de Artes, né, que era a antiga rodoviária. O Cine Teatro Ouro Verde, o Autolon. Tem a assinatura de Vila Nova Artiga, nós já falamos, em relevância para a cidade. Recebemos arquitetos de todos os cantos do Brasil e de fora do país, já falamos sobre isso, só para visitar essas edificações. Isso é uma riqueza que Londrina ainda não aprendeu a valorizar, infelizmente, né?
Em outras cidades, os patrimônios são preservados, mas quando chega na nossa cidade, querem demolir, como nós falamos aqui, e construir um caixote. Suas palavras. Só porque o estilo não é do momento. Estamos perdendo a criatividade, a beleza do bem elaborado, né? Por exemplo, você cita o exemplo aqui da Casa dos Anos, é isso? Anões. Anões. Da Casa dos Anões. Anões. Isso, tá. que era na Higienópolis. Que foi demolida para virar uma edificação sem graça e que até hoje ouvimos as pessoas falando aí, uma pena terem demolido. O que precisamos, Marcos, por favor, para conquistar e valorizar essa Londrina, né? Que Londrina venha a ser muito no futuro, ter esse respeito com a sua preservação da história e também com o seu patrimônio. Deixa eu, antes de você responder isso aí, que tem um ouvinte aqui, a Simone, ela pergunta o seguinte: falando sobre a família, pedir que seu imóvel seja tombado pelo patrimônio histórico, essa família fica impedida de fazer o quê? Em virtude desse tombamento? Boa, excelente Agora, pergunta. Continua. O que eles podem fazer? Vender, reforma ou tem que manter, ou tudo depende das negociações com o Departamento do Patrimônio Histórico. Departamento Histórico. Excelente. Obrigado, pergunta. Simone, pela sua Obrigada, participação. Simone. Respondendo a minha pergunta que eu não fiz, hein? Vamos responder a pergunta e depois, se a gente tiver tempo, eu respondo essa última. Não tá? vai ter tempo, sim. Vamos lá. A pessoa, quando ela pede o tombamento do imóvel, existem algumas formas de tombamento. Tombamento só de fachada, tombamento geral, total, tá? Que o tombamento total, ela tem que ser preservada na sua totalidade, Certo. tá? Tanto por dentro como por fora. Se ela for um imóvel comercial, né? Vamos fazer um tombamento de fachada, a fachada não se mexe. A parte interna você readequa para o uso, né? Uhum. Que é um tombamento que a gente costuma dizer um pouco mais leve, porque você dá vida ao imóvel. Uhum. Não adianta a gente tombar também tudo no sistema geral e ali você não consegue fazer mais nada. Como que você vai vender, né? Uhum. A pessoa tem que ter uma visão muito aberta para comprar um imóvel tombado. Sim. Porque ele sabe que ele não vai poder mais mexer naquele. Entendi. Mas se ele for tombado parcial, fachada... Que nem a fachada dá pra gente mexer. Você faz dentro, você readequa Verdade, dentro, verdade. mas você sempre vai manter a fachada. E a cidade vai ter sempre aquela visão de você passar na rua, aquela minha, a sua, né? Que a gente anda assim e fala assim, nossa, aqui era a casa da fulana, depois o seu João, e depois virou a comidaria, um restaurante. Pois é. Mas aqui era a casa do seu João. Mas tem algum toque, ele tem algo que lembra, né? Isso, tem algo que bem ele legal. lembra. Então é possível, tá? Todo bem tombado é possível, mas todo bem tombado tem que passar Por todo um trâmite, pela né? conversa. Pelo crivo, né? Por um crivo ali da Secretaria de Cultura. Você vai mexer, tem que mandar o projeto, a gente vai analisar para ver se você não vai descaracterizar nada do que está dentro do tombado. Então vamos lá, me Ok, responda. agradeço aqui então a Simone, né, pela sua participação. Espero Obrigada. que o Marcos tenha falado aí o que você estava mais preocupada, tá? É isso mesmo. Agora, o que Londrina tem que fazer? Para preservar Pra o que preservar? é seu, para realmente guardar esses patrimônios, esses prédios, essas edificações, esses lugares, essas casas, esses espaços que nos remetem à história de uma Londrina de 90 anos. Inicialmente, o londrinense tem que voltar a olhar para a sua cidade. Parar de olhar só para o celular, parar de olhar para as bobagens da internet. Vamos olhar para a cidade, vamos vivenciar a cidade. Vamos ali no Lago Apó tomar um caldo de cana, dar uma caminhada, respirar o ar da natureza, ver aquele lago que foi pensamento de um prefeito, né, Milton Menezes. Meio maluco, né? Maluco, que pegou um banhado e transformou na nossa maravilha que atrai turistas o tempo inteiro. Vamos ter que parar de ter mentalidade pequena, de achar que o antigo tem que ser jogado fora para construir um novo. Vamos ser criativos, vamos pegar a fachada do antigo e construir um prédio novo por dentro, mas vamos manter a aparência. Ah, mas Londrina vai ficar uma cidade velha? Não, Londrina não vai ficar uma cidade velha. Londrina vai ficar uma cidade cultural, uma cidade histórica, uma cidade com conhecimento e com evolução. Uma cidade grande, né? Dá para conviver o velho com o novo muito bem. Muito bem. Então, o que falta para nós é abraçar a cidade e ver o que realmente nos importa. Marcos para prefeito.
Eu voto em você. Não. Eu voto em você. Vereador, o que você quer candidatar? Pode contar comigo. Se for para você melhorar Londrina, pode contar comigo. Ah, tô brincando, gente. Ele nem tá falando sobre isso, viu? Mas é isso. Nem cogitou a possibilidade de política. A política até passou, né? Cláudio, eu vou pedir para você colocar uma musiquinha de fundo aí pra gente terminar. Estamos a 2 minutinhos das 11 horas. E eu quero fechar esse programa tão lindo, tão maravilhoso, falando aqui um pouquinho sobre a importância que tem a palavra de Deus, né? Nós somos uma emissora que trazemos aí todos os assuntos que são importantes para a comunidade londrina, mas acima de tudo nós trazemos aí o que nos eleva, né, nossa espiritualidade e que tem base na palavra de Deus, tá? Independente de religião, nós estamos falando da palavra de Deus. E lá na palavra de Deus fala que, segundo a Bíblia, o templo de Salomão, já ouviram falar do templo de Salomão? Foi um dos templos mais lindos que existiram na história do mundo, né? Foi construído no Monte Moriá, em Jerusalém, onde o anjo de Deus apareceu a Davi, né? Isso está lá em Crônicas, capítulo 3, versículo 1. O local era originalmente uma eira, não tinha, né, nada de bom ali, e o rei Davi havia comprado de Araúna o Jebuseu. E dali se ergueu aquela grande edificação, o templo do rei Salomão. Foi um dos homens mais sábios e ricos que pode existir, né? Só que em um determinado momento, Deus pediu que aquele local fosse tombado, viu, Marco? Deus pediu que fosse tombado esse local, mas não tombado como um patrimônio histórico. Isso ficou só nas memórias, na palavra de Deus, no nosso coração. Ele foi tombado literalmente, tá? O templo foi completamente destruído pelo fogo, por ocasião aí da invasão de Jerusalém pelos romanos, sob as ordens de Tito. Então nós estamos falando só de Bíblia, estamos falando de história também, né? E essa destruição foi predita pelo próprio Jesus, quando ele estava vivo, que ele falou, ó Jerusalém, né? E chorou em frente a Jerusalém. Então nós pensamos assim, existem momentos e momentos, não é, Marco? Em alguns momentos é melhor a gente destruir, vamos dizer, demolir para construir. No caso ali, era importante porque Deus achava que aquilo ali não estava, né, sendo edificante para as pessoas. Mas em outros momentos a gente precisa preservar, né? Então nós estamos falando assim da importância que tem o que Deus criou, o que Deus fez e o que Ele determina. E a gente acredita que Deus não influencia a arquitetura. Olha Deus aqui influenciando na maior arquitetura do mundo, que foi o Templo de Salomão. Para você ver. Como Deus está presente, ele foi um grande arquiteto, né, um grande engenheiro. Então, quem que manda demolir lá na Secretaria de Histórica e de Cultural? É o prefeito? Não, a Secretaria de Obras, né, na realidade é o contribuinte que chega com o pedido de demolição. E vai passar os diversos departamentos e chega na cultura e a gente, quando chega um de relevância histórica, a gente tenta uma conversa e vê se consegue manter. E aqui não tinha como, porque quem mandou foi Deus. Então não tinha muito o que fazer, né? Não dava, né? Ele mandou demolir, ele mesmo fez o serviço e mandou demolir. Mas às vezes Deus manda edificar. Então toma cuidado, presta atenção nas palavras de Deus. Às vezes tem momentos em que você tem que demolir coisas que te fazem muito mal na sua vida para reconstruir. E na maioria das vezes Deus pede para você edificar o seu lar. Edifique a sua casa. Qual que é a sua casa? Você. Você é a sua própria casa. Cada um de nós. Você é um templo de Deus, eu sou um templo de Deus. Sim. Então edifique a sua casa. Se precisar demolir a sua casa para deixar Deus entrar na sua casa e fazer a diferença, Jesus aqui dentro, demole, começa de novo, mas com Deus sendo o primeiro na sua vida. Muito obrigada pela audiência de vocês, ficamos por aqui. Londrina com 90 anos, essa cidade linda, maravilhosa. Nós amamos Londrina e estamos aqui no coração da cidade, né, pelo 87.9 FM. Marcos, como te acha pelo Instagram? Fala para os ouvintes aí, quem quer conhecer o Marcos? O pessoal me acha pelo Instagram, Marcos R. Parisotto. Vocês me acham pelo Instagram, vocês me acham na Secretaria Municipal de Cultura. Podem ir lá me visitar. Eu faço um tour com vocês pelos prédios que a gente tem histórico e vocês vão conseguir ficar mais 2, 3 horas comigo me ouvindo falar o tempo inteiro. E eu vou lá, eu já pode deixar lá o chazinho, eu não tomo café, o chazinho preparado que eu vou lá, tá? Um suquinho pra gente poder conversar. Aberta. Vou levar lá umas coisinhas para você conhecer lá. E é isso aí, muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade, que Deus abençoe sua vida, Marcos, que você continue sendo esse instrumento de Deus na cidade de Londrina para transformar o que é bonito em mais bonito, preservar o que já é bonito e está aí lutando pela história. Deus ama o seu trabalho, porque é um trabalho muito bonito de preservação daquilo que nos é tão importante, né? Tão caro para nós, que é a nossa cidade tão linda, Londrina. Isso é verdade.
Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Marcos, né, que foi aqui uma verdadeira aula de história, né, aqui de Londrina, relembrando aí tempos, né, o antes e o depois. Foi muito gratificante tê-lo aqui conosco. Eu gostei muito da entrevista e você é uma pessoa que tem conhecimento, né, daquilo que você está falando, falou com muita propriedade. Agradeço também aos ouvintes que estiveram conosco, agradeço aqui a Nara também. Muito obrigada. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana, com a graça de Deus. Continue conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para você e toda a família. Você acordou. Agradeça a Deus por mais um dia. Onde irá enfrentar o desconhecido, os desafios poderão acontecer, quer no trabalho, escola, faculdade ou qualquer outra obrigação. Não esqueça que Deus está no comando de cada coisa. Ele quer o melhor por cada um de seus filhos. Seja otimista, tudo tem um propósito. Quando a noite chegar, agradeça também. E ouça, às 18 horas, a oração do entardecer, e verás que valeu a pena. Você é um vencedor. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Advento FM 87.9, a Rádio da Esperança.